Olá, seja muito bem-vindo ao Festa da Firma Podcast com ele, que até baixou a Gabi Herpes em mim. Ele é ator, produtor, ex-modelo, ex-atleta e político brasileiro. Calma, Gabi, que aqui o Festa da Firma já passou aquela época. Hoje eu quero falar com ele, gente. Esse cara que é muito conhecido por sua opinião forte e muitas vezes polêmica. Mas ele está na televisão há muito tempo, na mídia, 41 anos. Eu nem sei, mas também estou cagando andando por esse negócio de cancelamento, porque eu não vivo de internet. Você não vive disso? Não tá nem aí? Não tô nem aí. Eu faço os posts que eu faço porque eu quero, porque eu tô afim de fazer. Não pego dinheiro com ninguém. Eu quero que hater se foda, entendeu? Hoje comigo no Festa da Firma Podcast, Alexandre Frota. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. Pô, fiquei amarradão de ter vindo aqui. Legal. Porra, aqui, né? Porra, a gente se encontrou recentemente no aniversário do Léo Dias. Léo Dias, isso. E aí eu fui pegar uma bebida pra Mirella, te vi ali, pô, depois de quantos anos sem te ver? Acho que uns 15 anos sem te ver. A gente já não se via há um tempão, isso mesmo. E aí sempre bom ver os amigos. Pô, que legal. E eu já tinha falado aqui pra Priscila. Foi preciso o Léo Dias fazer uma festa. Eu fazer uma festa. Eu falei aqui pra Priscila Sodré, que é a nossa produtora, que entra em contato com os convidados. E aí você falou assim, poxa, a Priscila, a tua produtora, já entrou em contato comigo, eu vou dar um jeito aqui na minha agenda e vou te dar entrevista. Isso mesmo. Primeiro, eu já tinha marcado há muito tempo lá com Carioca, com Bola, mas você pode ter certeza, ó, não demorou nem um mês, o cara veio aqui, então eu peço que todos que estão aqui aplaudam o Alexandre Frota, que é um cara de palavra. Você é um cara de palavra, eu te conheço há quantos anos, mais ou menos? Cara, a gente se conhece há uns 29 anos. 97, por aí. Há muito tempo. Mas eu não te via a metade disso, né? Fizemos muito Pânico juntos. Porra, né? Muito entrevistado por vocês em várias fases da minha vida. Fases boas, fases ruins, fases mais loucas, fases mais calmas. Mas o Pânico sempre me recebia de uma maneira, todos vocês, né? E foi importante. O Pânico, ele teve o Pânico, principalmente na rádio. É legal, Frota, que eu tô falando aqui. Eu queria saber, eu falei que você tá há 41 anos na televisão, começou... Mas como é que o Frota começou? Cara, eu vou te falar o seguinte... Qual foi o primeiro trabalho, se foi na Globo, qual foi a primeira novela? Como é que você começou e como é que você teve esse gosto pra atuar, pra ser ator? Eu sempre assisti novelas. Meu pai foi um grande produtor da TV Globo, não de novelas, mas da TV Globo. Minha mãe, secretária da faculdade de teatro da Unirio. E o meu avô, pai da minha mãe, ele queria que eu fosse oficial da Marinha. E eu também queria ser. Então eu comecei a fazer a escola preparatória de cadetes da Marinha. Eu ficava, sabe, obcecado por aquilo. Queria realmente seguir. Mas eu sempre gostei muito de televisão, novela, eu assistia todas as novelas, gostava muito, e algumas vezes meu pai me levou para assistir as gravações das novelas. Eu cresci meio que nesse mundo. Em determinado momento, eu comecei eu brincava muito em casa sozinho. Você é filho único ou não? Não, tenho a Ângela, minha irmã. Eu brincava muito sozinho em casa, fazia histórias e eu brincava em casa. Eu era o polícia, era o bandido, era o... eu já criava o roteiro ali. Eu fazia isso em casa sozinho, eu ficava horas brincando sozinho, né? Depois eu comecei a fazer teatro na escola. Toda vez que precisava de alguém, eu quero fazer, o Capitão Gancho, eu quero ser, não sei o que, eu quero fazer. Eu tinha essa coisa. E aí, um dia, mesmo já fazendo o curso preparatório para a Marinha, eu vi em algum lugar que ia ter um curso de teatro da Maria Clara Machado no Jardim Botânico, que já tinha formado muitos atores para a TV Globo e etc e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, cara... Aí eu falei com minha mãe, falei, será que você, como é a secretária... da faculdade da Unirio de teatro, você não conhece alguém que poderia me levar até lá e tudo? E ela falou, conheço, enfim, e aí montou esse esquema, eu fui até lá. E eu entrei numa turma, Ceará, que tinha Malu Mader, Maurício Matar, Roberto Batalhin, Felipe Martins, Felipe Camargo, Dedina Bernardelli, Bianca Baiton e Marcelo Novaes, uma série da galera, começando ali. Eu entrei nessa turma. E aí, eu entrei no tablado e falei, é aqui. Eu quero ficar aqui, gostei disso, gostei dessa brincadeira. Nossa, é isso. E aí fiquei ali, tive foi um problema para falar para o meu avô que eu não seria mais oficial da Marinha e ia para a carreira artística.
E ali nesse curso da Maria Clara Machado, eu comecei a fazer as peças infantis, amadoras, né? Isso era por volta de 1980. E o tablado, ele fica a 500 metros da TV Globo. Então, nessa época, os diretores saíam para almoçar e depois iam até o tablado, sentavam na plateia e assistiam algumas aulas. E dali eles iam tirando alguns atores. Gostei daquele cara, gostei daquela mulher, gostei daquela menina. E chamava para um teste. E eu me lembro que Que teste era esse? Não, nunca foi de sofá. Não, mas assim... Eu sei que tu vai perguntar do sofá. Não, porque você levantou uma bola aqui. Você já sofreu assédio? Não, eu sofri... Eu não falo que eu sofri assédio, porque naquela época, nos anos 80, 90, todo mundo se comia e não tinha assédio. Todo mundo? Hoje, essa porra de politicamente correto virou assédio, entendeu? Então, vamos por partes. Porque você levantou uma bola aqui. Eu nunca tive essa coisa. E você separava, você sentia também? Eu já soube dos testes de sofá, várias pessoas falaram para mim, mas eu, particularmente, ninguém nunca chegou para mim para falar sobre essa questão. Pô, vamos ali no sofá e o caramba, nada. Nunca rolou isso. Não, mas poderiam falar. Olha o tamanho do cara, pô. Não, mas poderiam falar. Quem é que vai ter coragem de assediar o Frota? Primeiro que o sofá não vai aguentar o cara. Mas poderiam falar. Aí deixa eu só te explicar. Aí o primeiro a sair dali foi o Felipe Camargo com a Malu Mader para fazer Anos Dourados, a minissérie. Sucesso, Aí depois, eu assisti, muito bom. Depois saiu o Batalim para fazer um seriado chamado Homem que Veio de Minas com a Marília Pera. Então, cada vez a gente via a coisa chegando mais perto da gente. Ali na vez, da tua vez. E a gente fazendo ali. E você esperando a tua vez ali também. Mas a gente fez algumas peças de teatro que fizeram muito sucesso e que deixaram deixou esse grupo muito famoso no Rio de Janeiro. Blue Jeans você fez? Blue Jeans foi bem depois, já estava na televisão. Mas os 12 Trabalhos de Hércules e tantos outros que a gente... Capitães da Areia, de Jorge Amado. Então, ali começou isso. Até um dia que passou o André de Biasi, lá pelo teatro, e conversando, levou o Antônio Calmon, que é um diretor, e me convidaram, eu, o Felipe Martins e o Roberto Batarim, para fazer a continuação do Menino do Rio, o Garota Dourada. E aí a gente foi morar em Garopaba durante 3 meses. Foi aí que eu conheci o Sérgio Malandro, né? Moramos 3 meses. Eu, Sérgio Malandro, Ricardo Graçamelo. E foi uma época muito louca, entendeu? Que não sobrava um cogumelo Não sobrava Não, peraí. Eu tento fazer... Como é que era morar com o Sérgio Malandro nos anos 80? Cara, com ele? Ele já era famoso ou não? Já era famoso. Já fazia? Famoso. No Silvio Santos, trabalhava com o Silvio. Além de trabalhar com o Silvio Santos, ele já tinha estourado no filme O Menino do Rio. Porra. Ele, Evandro Mesquita, André de Biasi. Tudo da mesma época, Ricardo contemporâneo. Graçamelo, isso. E aí pra gente foi muito legal, porque o Sérgio Malandro sempre foi isso, né, cara? Ele é bem mais velho que você, né? Por mais que as pessoas, muitas vezes, podem falar alguma coisa, mas é um cara que, ele é intenso, ele adoro é engraçado, ele, sabe... Você já foi no Papagaio Falante? Já. Pô, já maravilhoso. 2 vezes. Pô, maravilhoso. 2 vezes. Bom, enfim. Aliás, ele tá vindo aqui também, não sei qual dia que ele vem aqui. Eu gosto muito dele. Mas como é que é morar com um cara e você acorda com o cara falando não isso. Tem relógio, o despertador. Café da manhã tem o cara... E lá ele falava Sunshine, the best of the year. Entendeu? E mandava várias coisas assim e a gente... Pô, embarcou na onda, né? Então nós moramos 3 meses em Garopaba, né? Foi lá que o André de Biasi veio e falou, porra, Frota, é legal pra caramba comer mamão com ricota, suco de laranja, esquece negócio de refrigerante. O André de Biasi é o que fez a Armação Ilimitada com o Cadu Moliterno. O Jubilula. Jubilula, tá. O Jubilula. E, enfim, então foi uma época bacana. Dali, quando eu voltei dali, eu já fui direto pra... Eu fui fazer vereda tropical, fui jogar futebol, era um dos jogadores que jogava bola lá com o Mário Gomes. Para mim foi demais, porque eu achava o Mário Gomes, falava, caramba, o Mário Gomes, né, cara? Porra, sabe? Galã, né, velho? Tudo. Fui fazer com ele, fiz essa participação. E aí surgiu o Maurício Matar, muito meu amigo. O Maurício tinha brigado na casa dele, e aí foi morar lá em casa. Falei com minha mãe, deixou o Maurício morar aqui em casa e tudo. Enfim, a gente era colado. E aí um dia surgiu o teste para fazer a novela das 6 da Globo. E aí chamaram eu e o Maurício. E eu falei, Maurício,
Meu irmão, a gente tá dividindo prato de comida, compadre. Porra, eu já perdi as inúmeras vezes que a gente fica na porta da Globo. Ô, Tarcísio, Tony Ramos, ô, Regina, dá pra... E ninguém, passava todo mundo direto. Ninguém parava pra falar com você? Ninguém parava pra falar. Isso no carro ou a pé? Não, a pé, ali na rua. A gente ficava na porta da Globo, esperando pra ver se alguém botava a gente pra dentro. Aí eu falei, cara, essa é a nossa oportunidade. Nós não podemos não passar nesse teste, tá? Eu tinha lido uma matéria do Boni, que foi um dos criadores da TV Globo. Ele, né? Walter Clark. Ele, Walter Clark e Johnny Wallach, que ele falava que esse azul aqui, desse microfone, é o azul do fundo da TV Globo. E que tem um porquê, que é o azul da Vitória. Eu fui numa loja, numa Hering, comprei uma camisa dessa cor e falei, já vou fazer com a cor da emissora o teste. Já mandei a camisa, já fui pro teste com essa camisa. Quando eu cheguei lá, foi na Herbert Richard, na Tijuca. Quando eu cheguei lá, cara, tinha 80 atores e atrizes ali para fazer o teste. E eu pensei comigo, eu tenho que ser o primeiro a fazer. Porque são 8 horas da manhã, a equipe está aqui. Porra, vai repetir isso 80 vezes. Se eu deixar para fazer às 6 da tarde, os caras vão estar assim, cara. Não, e você ansioso e cansado, né, pô? Então eu falei, eu quero fazer primeiro. Aí veio o Wolf, veio o Paulo Biratã, que era do núcleo, passaram a cena, falaram sobre a cena, blá, 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 e quem quer ser o primeiro? Eu levantei o braço. Eu quero ser o primeiro. Tá bom, então vai, qual é seu nome? Eu falei, Alexandre, tá bom. Vai o Alexandre, quem quer? Você quer ser? Então vamos lá. E eu fiz com uma atriz, que ela acabou passando também no teste, chamada Cássia Furró. Ela hoje não tá mais na televisão, né? Eu fiz o teste com ela. E você acredita que quando eu acabei de fazer o teste, o diretor, o Wolf e o Paulo falaram, olha, eu vou pedir para o Alexandre e a Cássia ficarem pro final. Eu falei, pô, fudeu. Ou eu fiz muito mal, ou a gente está dentro. Porque para fazer novamente, né? E era uma cena grande, de 3 páginas, telefone, tá indo embora de casa, a mulher não quer deixar você ir embora, sabe? Aí tem uma discussão, uma DR dos dois, enfim. E aí eu fiz o teste e acabei tendo que ficar até o final, né? Fiquei esperando, aí outras pessoas também foram chamadas para ficar até o final. E quando foi 5 horas da tarde, eu retornei para o estúdio para fazer, e aí trouxeram uma outra atriz candidata para fazer comigo, que era a Cássia Kiss. E aí a Cássia fez comigo. E aí nós passamos, 3 dias depois ligaram para a gente, falando que eu tinha entrado na novela, a Cássia entrou, a Cássia Furró entrou. Em que ano isso, Frota, mais ou menos? 84. E o Maurício Matar passou no teste, mas eles pegaram o Maurício e deixaram para a novela das 8, Roque Santeiro. Então, eu fiz primeiro a das 6, que o protagonista era o Tony Ramos com a Carla Camurati. Eu fui morar em Poços de Caldas. E assim que eu acabei essa novela das 6, eu passei para a novela das 8, que eu fiz Roque Santeiro também. Mas o teu sucesso foi em Roque Santeiro. Não, foram... Não, Assim, o que ali para voar... O pessoal entender naquela época, Não. gente, a Globo dava o quê? 90 O Roque Santeiro deu quase 100 pontos de audiência. A Livre para Voar foi uma novela de 60 pontos de audiência, entendeu? Já tinha feito sucesso ali, foi muito sucesso em Roque Santeiro, até porque Roque Santeiro, irmão, quando eu cheguei dentro do estúdio, que eu olhei, eu falei, nossa, Lima Duarte, Ional Magalhães, Regina Duarte, Zé Wilker, sabe, Lucinha Lins e tantos outros, Armando Bogos, era só, a Globo pegou assim o que ela tinha de melhor e colocou nessa novela. E colocou... E acertou, né? Acertou. Porra. E colocou alguns atores novos para estrear. Entre eles, eu estava lá dentro. Porra, ainda tinha Fábio Júnior, Patrícia Pilar, Everton de Castro, enfim, uma galera. Então eu fiz essa novela e dali eu fui embora. Eu fiz mais umas 12 novelas. Eu fui cair muito no núcleo das 7, né? Que era a novela mais... Sassaricando você fez? Sassaricando, Top Model, Perigosas Peruas... Então, eu fiquei nesse núcleo mais da novela das 7 e, em determinado momento, a Globo me tirou das novelas e me levou para a área de eventos. Então, eu fui trabalhar fazendo shows, fazendo cobertura de Tina Turner, Paul McCartney, Sting, Bon Jovi, Rod Stewart, Hollywood Rock, apresentei o Rock in Rio 2. Muita Entendeu? coisa legal você vê, mas você ficou mais conhecido por causa das novelas. Das novelas, né? E também, você falou que pode falar de tudo, você sabe que eu vou falar porque eu te conheço e eu vou falar. Cara,
você teve um passado, muita gente não sabe. Você foi casado com uma grande atriz da Globo. Sim, né? sim. Que você fala abertamente, foi a Cláudia Raia. Cláudia Raia. Você acha que aquele casamento fortaleceu a tua imagem mais ainda como o galã ou casal da época? Era tipo... O que é um casal de Hollywood que é George Clooney, que não que é Brad Pitt e Jolie da época. Naquele momento... Era o casal que se falava no momento na Globo, não tinha pra ninguém. O que foi bom pra você nisso? A gente estava fazendo, inclusive, a mesma peça de teatro, o mesmo filme, né? Matou a Família e Foi ao Cinema, do Neville de Almeida, e fazendo também, fazendo novela. Não, cara, pra gente, né, foi um... Foi o casamento do ano, eu lembro. Parou o Brasil. Foi um negócio, né, muito grande, assim. Né? Porque eram dois atores jovens, promissores. Bonitos, né? Os caras galãs. A gente tinha saído na Beija-Flor, né? O Joãozinho 30 me convidou para ser o Adão e ela Eva. Não, mas a Cláudia Raia, para quem não sabe, namorou o Jô Soares. Vamos desenterrar aqui. Namorou. Você foi o cúmplice da separação daquele casal? Fui um dos, eu acho. Peraí. Você fez com que a Cláudia Raia deixasse o saudoso Jô Soares? A gente teve um relacionamento ali no mesmo momento, né? Entendeu? Da mesma época? Na mesma época. Que ela estava com o Jô. Mas ela já estava... E você estava com alguém, não? Não, eu nunca tive com ninguém, né, meu irmão? Porra, fazendo a novela das 8, dinheiro no bolso, forte, moreno... Bonitão, jovem. Entendeu? Porra, não pode estar com ninguém. Mas naquela época... Quando casou com a Cláudia Raia, parou? Aí eu me aposentei. Eu sempre me aposentei nesses casamentos, sabe? Eu tive 5 casamentos. Não, peraí. Não, quem casou mais, você ou Fábio Júnior? Não, Fábio Júnior, porra. Ou a Gretchen? Fábio Júnior e Renato Gaúcho, meu irmão, eu não chego nem perto pra discutir com ele. Eu não sabia do Renato Gaúcho. Pô, Renato Gaúcho faz até conta, entendeu? Renato Gaúcho já falou pra... Renato Gaúcho faz até conta. Fala, opa, é que eu não falo mais hoje aqui. Se eu falar, porra, vem a ONG de não sei o quê, coletivo de não sei o quê, mas Renato faz até conta. Ele tem numerado. Agora, pra vou te contar pra você foi bom esse... Vou te contar um negócio aqui rapidinho. Eu fui uma vez, alguns anos atrás. Ele fala rindo das coisas engraçadas. É porque eu acho engraçado que eu vou lembrando. Eu fui visitar a Abril. E aí, pô... A revista Abril? O núcleo? Tá. Aí, pô, o diretor me levou lá o diretor da Playboy me levou lá na sala dele. E aí, pô, trocando uma ideia com ele, papapá, ele saiu para fazer um negócio, aí eu olhei para a parede, tinha as capas da Playboy. Aí eu comecei a olhar assim, aí comecei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Eu falei, cara, ali de 80 até ali os... meio ali de 90 e pouco, eu falei, caramba, nem eu sabia que eu tinha tanta capa da Playboy assim. Aí, quando ele voltou, eu falei com ele, ele falou, porra, eu contei assim na parede, eu falei, nossa senhora, meu irmão. Quantas? Tinha mais de 30, meu irmão. Você já ficou com várias... Mais de 30. Antigamente podia falar comeu capa da... Hoje não fala mais. Hoje, se falar isso, não. Comi capa da Playboy. Eu comi, mas engasguei com os grampos. Mas ali você ficou contando essa que foi, essa não foi. Hoje seria o que se falasse? Objetificar a mulher? Hoje? Não dá nem pra falar, né? Não dá pra falar, né? Pra falar, mas eu tive com todas essas capas que eu... Namorou alguma daquelas capas? Não, nenhuma. Só curtiu? Só curti. Tipo, o Carlinhos, o mendigo do Pânico, veio aqui e falou que não conseguia ficar mais do que 2 vezes com uma mulher. E depois que ele tivesse ali o ato... Aí ele saiu fora. Como é que era o Frota? Não, eu me apaixonava... Uma semana, 2, 3... mas me apaixonava muito ali, entendeu? Ficava apaixonado. Eu sempre fui um cara que gostei muito de sexo, né? Então, se eu tivesse uma química com a mulher, eu me trancava com ela, ficava, tipo, sei lá, 2, 3 dias internado, depois saía fora e voltava e ficava sempre, sabe... Vem aqui, vai ali, cada dia vai 1, 2, ali. Era assim. Entendi. E depois que você passou dessa fase de ator, você ficou conhecido por se reinventar na mídia. Eu sempre me reinventei. Isso foi uma estratégia ou uma sobrevivência do Alexandre Frota? Eu sempre me reinventei. Qual foi a fase mais difícil? Porque, Ceará, durante muitos anos, para mim não tinha um amanhã.
Era hoje. O que a gente vai fazer hoje? Entendeu? Não tem amanhã. Pô, mas amanhã não tem, irmão. É hoje. Amanhã, quando clarear, a gente vê o que vai acontecer. Aonde vai dormir. Você sempre foi um cara assim? Não, eu fui assim, eu tive uma fase assim. Hoje você não é assim? Não, você tá louco. Né? Hoje eu sou um cara extremamente careta. Porra, eu fui chicleteiro, tenho camaleão tatuado no meu pescoço, de Salvador. Do Bel Marques. Hoje, sabe cantar alguma música do Chiclete com Banana? Todas. Mas hoje eu dou a volta no algodão doce da Carla Pérez, 45 minutos e ainda fico cansado. Gente, eu tô descobrindo coisas do cara. O cara é chicleteiro. Não, eu fui chicleteiro. Eu não sabia. Chicleteiro, eu adorava. Que música você gostava de cantar? Então, ó. Ah, tudo. Porra, quando eles lançaram Voa Voa, eu tava no Carnaval de 2005. O Carnaval de 2005 tem uma foto dentro do escritório do Chiclete, que eu tô com a bandeira da borboleta azul aberta aqui assim, ó, no meio da Praça Castro Alves. No meio da Castro Alves. E o Bel me chama em cima do trio, e eu sempre tomava cuidado pelo seguinte, eu tinha o maior respeito e tenho pelo Chiclete e pelo Bel. Então, e eu gostava muito de ficar louco. Então eu falava, eu vou ficar louco depois. Eu tenho que primeiro entrar, cumprimentar a banda, todo mundo, papapá, descer. Porque depois que eu descer, meu irmão, eu vou descabelar o palhaço lá embaixo. E aí, eu curtia de ponta a ponta, né? Eu ficava aquelas 8 horas do Chiclete com Banana, ele sai 12h40 e dá a volta lá em cima no centro, ele volta 8 horas da noite. Um dia eu cheguei de short, eu saí completo, voltei de short, com uma meia mijada, fazendo assim, ó, plac, plac no pé, sem um tênis, sem nada. Eu voltei sem camisa, entrei no hotel daquele jeito. Aí o cara do hotel olhou pra minha cara e eu falei, irmão, ontem eu vi que tinha rabada no almoço. Será que você podia trazer uma rabada e um copo de Nescau? Que é o que eu quero Puta, não combina nada com nada. Mas, mano, no estado que eu tava. E aí o cara falou, não, tudo bem, seu Frota. Eu, beleza. Aí eu com vários amigos, meu irmão, Renatão, delegado da Antissequestro, tu conhece ele. Os caras gigantes, todo mundo... Porra, vamos subir um pouco, porque Carnaval em Salvador, se você for profissional, você não dorme 7 dias. Entendeu? Tu tem que ser profissa, tem que ser guerreiro, boina preta. E aí pegamos o elevador, cara, eu nunca mais esqueço isso. Os caras gigantes, sem camisa, todo mundo tatuado. Passou, a gente estava hospedado no 9º andar. No 2º andar parou, entrou um cara baixinho, executivo, carequinha, com aquele bigode, parecia um amigo da onça. Entrou de maleta, pequenininho, e ficou no nosso meio aqui, assim. E só os caras... Aí, porra, quando o elevador fez tum, que o elevador subiu, o Renato, que é um amigo meu que estava atrás, fez assim, ó. Não. Aí eu fiz assim, não, Renatão. Não faz isso. Aqui na cabeça do cara. Mano, o cara, ele não se mexeu, porque, pô, só tinha monstro dentro do elevador, ele não se mexeu. Conforme caiu, ele ficou aqui assim, ó, parado. Entendeu? Aí, porra, chegou o 9º andar, ele falou, 9º andar, ele saiu como se nada tivesse acontecido, ele todo cheio de vômito aqui, e aí nós saímos do elevador. Eu achei que você fosse na frequência, todo mundo começou a vomitar. Não, só o Renatão, mas, meu irmão, foi aquela vomitada que enche o Maracanã, entendeu? O cara ficou assim, pô. E outra também, que eu tava num lugar, tava no camarote de Gilberto Gil, já 7 horas da manhã, não tinha... Expresso 22. Eu cheguei para um amigo meu e falei, irmão... 222. Eu quero água. Aí eu tenho um amigo meu chamado Presunto, ele me chama de mestre. Ele falou, mestre, eu vou arrumar água. Já soube que não tem, mas eu vou arrumar. Falei, vai lá. Aí ele foi. Aí, pô, daqui a pouco ele voltou. Aí ele vem com um copo, uma garrafa de água assim, água, sabe, por fora, suadinha, né? Gelada. Eu falei, puta, abri, blá, blá, blá. Comecei a mandar. Aí eu falei, caralho, mano. Pô, aí eu virei e falei, puta, essa água tá com gosto ruim. Ele falou, mestre, essa água é do buffet do peixe, que o gelo derreteu, eu peguei, era a única água que tinha. Era a única água que tinha. E aí pegou a água do buffet do peixe e ficou fazendo assim, ó, e me trouxe pra tomar a água, que ele falou, eu vou arrumar a água. Ele não falou qual, entendeu?
Filha da mãe. Agora, Frota, você já se sentiu injustiçado alguma vez com a mídia? Qual foi a maior mentira que falaram sobre você? Que você pegou pilha, que você ficou puto, falou? Você hoje tá mais calmo, eu te conheço há muito tempo. Você era muito intempestivo, né? Ceará, você era um cara que ia pra cima. Eu vivo uma relação, hoje menos, mas eu vivo a minha vida inteira uma relação de amor e ódio com a mídia. A mídia tem horas que me ama, tem horas que me odeia, entendeu? E eu, ao longo do tempo, eu fui entendendo isso, fui me acostumando com isso e fui tirando proveito dessas situações. A mídia, muitas vezes, ela foi cruel comigo, né? Muitas vezes não ouvia o meu lado e já estampava, porque uma notícia a meu respeito vendia, e etc e tal, né? Eu tenho um episódio, um prato cheio isso para os caras, mas eu vou relembrar porque é você. Tem um episódio no Guarujá, que eu fui participar de um jogo de futebol dos atores da Globo, e depois a gente foi para um restaurante comer. E aí a gente sentou no restaurante, aquela coisa toda, todo mundo. Eu me lembro que estava até o Ricardo Mack, o eterno cigano Igor. Teu amigo, né? De academia também. Estava sentado na minha frente. Só que o Ricardo não era muito famoso. Ele estava fazendo só a peça, o Blue Jeans, inclusive. Então, pô, a gente tá lá comendo, aquela coisa toda, aí vem eu tô vendo que tem outras pessoas bêbadas falando alto, aquela porra toda. E eu tô vendo o cara lá, não, se tu quiser eu vou lá, eu peço. Tu acha que eu não vou? Eu vou. Tô vendo, cara. Tô aqui. Aí o cara levanta. O cara vem e fica aqui, atrás do Ricardo Mack. Aí vira de frente pra mim e pega um papel, ele tá com uma caneta e faz assim, ó. Quero um autógrafo aí. Olhando pra minha cara. Assim, com essa humildade. Assim. Essa gentileza. Aí eu fiquei olhando pra ele, aí eu falei, puta, mano, vai dar confusão. Vai dar confusão. Aí eu falei, puta, mas vou amenizar isso. E você não tinha tomado nada? Não. Aí eu virei pra ele e falei assim pro cara, irmão, o famoso aqui é ele, ó. Empurrei pro Ricardo Mack, pra ele dar o autógrafo. O Ricardo, em toda a emoção dele de cigano Igor, vira pra mim e fala assim, não, Frota, pô, é você que é o famoso, e devolve o papel pra mim. Aí o cara fica meio puto, já tava bêbado, dá a volta aqui assim, vem aqui atrás de mim, aqui assim, dá uma joelhada na minha cadeira, pega o papel, amassa e fala, preciso pegar autógrafo de porra nenhuma, de viado nenhum, entendeu? Aí eu falei, puta, fudeu. Aí eu levantei e falei, irmão, a história é comigo? Aí ele falou, tinha uma concha pendurada aqui assim, entendeu? Peguei a concha e mandei, assim. Aquelas conchas de feijão. No nariz dele logo. Já mandei logo, a conchada, e saí pregando. E aí virou, né, o cara veio outro, me deu a cadeirada e o caralho, e começou aquela confusão toda. Balbúrdia. Balbúrdia toda, né? Nessa mesma época, o Axl Rose estava aqui na Rua Augusta, no Caesar Park. E uma fã lá de baixo gritou, Axl, give me your tel. Ele pegou, arrancou o aparelho de telefone do hotel e jogou. Ela pediu o telefone, ele jogou o telefone lá embaixo. Ela pediu um número? Ela falou, me deu seu telefone, ele arrancou o telefone lá de cima e bem Axl Rose, né? Jogou. Aí, nesse dia, a Folha de São Paulo estampou, entendeu? Pouca música, pouca arte e muita confusão. Alexandre Frota e Axl Rose se envolvem aí um no Guarujá com a conchada, o outro com o telefone, aquela confusão toda. E aí estampa, e aí virou um negócio, né? Aí começa, né? É um processo grande, né? E eu já passei por várias situações com a mídia, sabe? Bem forte mesmo, assim. Qual foi a que mais marcou você? Cara, a que mais me deixou puto, entendeu? E eu soube resolver isso. Tem tempo de contar? Pode contar o que você quiser, irmão. Aqui não tem tempo. A que mais eu fiquei puto foi que um amigo meu me ligou. Eu até tava com uma menina
no quarto, num flat. Famosa, não? Não, ele me ligou na hora e falou, pô, Frota, tô precisando de uma força tua, preciso falar contigo. Minha mulher me botou pra fora de casa, não posso voltar pra casa da minha mãe. Eu falei, puta, mano, esses caras são foda. Aí saí, peguei o carro, encontrei com ele na esquina da Avenida Paulista e falei, porra, cara, vou passar o meu cartão, vou te dar aqui 5 dias de hotel, ali naquele hotel Fórmula 1, na Consolação com a Paulista. Fui lá, passei, falei, ó, 5 diárias. Falei, ó, tu já tem onde dormir. Aí você tem 5 dias para você tentar se entender. É. Fui lá no Estadão, glorioso Estadão lá embaixo. Falei, ó, quero 5 almoços e 5 jantar. Entreguei para ele, falei, ó, tu já não morre mais de fome e já tem onde cair. Tá certo? Tá certo. Voltei para minha missão. Porra, daqui a pouco, irmão, passa alguém no hotel dele e fala, pô, vamos dar um pinote aqui atrás, na Frei Caneca? Aí, vamos, não sei o que, pá, pegou, foi lá com um cara. Pô, subiram num flat, meu irmão. Pegaram um saco de êxtase e desceram. Só que quem já vendeu a parada para eles já era o Denark, que já tinha tomado o local. Quando eles desceram lá embaixo, bum, grudaram eles, tomaram o bote. Aí, papapá, que ele tá fazendo, não sei o que, revista, pá, pegou no bolso o canhoto do meu cartão. Quem tava pagando o hotel? Ah, não, mas aí o Denark já veio na maldade. Quer dizer que, porra, trabalha pro Frota e o caralho, e papapá, e não sei o que mais. E aí começou. Aí começou a treta, aí Neguinho me ligou, tu sabe que eu conheço a polícia toda, Neguinho já me ligou, falou, Frota, porra, tá acontecendo isso. Eu falei, caralho, mano. Porra, e aí começou um negócio, um processo grande. Aí, lembra do Bentana? O Bentana era um repórter, muito amigo do Cabrini, repórter policial, conhecia todo mundo, os delegados também, enfim. Eu sei que é o seguinte, pô, os caras entraram em contato com o Bentana falou comigo, pô, tu tem que ir no Denark para ir lá falar. Eu fui. Aí cheguei lá no Denark, eu vou pular algumas partes para não dar problema, tá? Mas eu cheguei no Denark, meu irmão. Não, pula não. Não. Não vai dar problema não. Não vai não. Pra você? Quando eu cheguei no Denark, estava sentado um delegado. Não vou falar o nome dele, mas ele estava sentado assim. É famoso, aquele famoso? Não. Aí ele fez assim para mim. Bonito, hein? Quem diria, hein? O bad boy aqui. Senta aí. Aí eu sentei. Aí ele falou, ó, eu nem vou ficar com você aqui, porque eu tô saindo para dar uma cana em Santos, mas o meu pessoal vai falar contigo. E vazou. E eu fiquei ali. Daqui a pouco entrou 2 caras. Um sentou na minha frente, o outro sentou aqui. E aí, Frota? Falei, e aí? Ué, qual vai ser? Falei, qual vai ser o quê? Porra. Irmão, porra, com quadrilha de êxtase, o caralho. Porra, eu falei, irmão, vocês me conhecem, sabem como é que eu sou. Eu não fico em cima do muro. Qual que é a parada? Aí eles falaram assim, ó, qualquer 400 mil resolve a parada. Aí eu falei... Suborno. Aí eu fiz assim, ó. Prende. Lá embaixo tá a TV Globo, tá a Record, tá a Band. Se vocês acham que eu vou sair daqui e vou passar na frente com a camisa na cara, vocês estão enganados. Eu vou preso, mas eu vou derrubar metade desse departamento aqui. Você feitou assim, velho? Tu é folgado, cara. Eu ouvi um monte de coisa, né? Folgado, caralho, bababá. Bad boy. Caralho, saí, aí, porra, tive que quebrar meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, ofereci pro juiz o meu passaporte, ele não quis, o caralho, o negócio virou e ficou aquela treta. E aí, porra, eu passei a andar um tempo em São Paulo, meu irmão, só de calça de kimono e de chinelo. E de camiseta e ia de táxi para os lugares e parava 2 quarteirões antes e chegava a pé no lugar, porque não dava para mim ir com calça, com bolso e caramba, que eu falei, ninguém vai me dar um bote, vai forjar uma parada em cima de mim, como é que vai fazer? Aí eu fiquei um tempo andando assim, papapá, enfim, a coisa andou, morreu a situação, foi provado que eu não tinha nada contra, e caramba, né? Não tinha nada na situação. E aí, irmão, eu, voltei lá com o processo.
entendeu? E deixei em cima da mesa do mesmo delegado, que lá atrás me recebeu falando, porra, quem diria, o caramba, entendeu? E aí saiu de boa, não tinha nada. Não Eles tinha pediram nada. Desculpas ou não? Não, tu acha que eles vão pedir desculpas? Agora, Não vão Frota, pedir você sempre foi conhecido como um cara bad boy, né? Porque você é grande, é um cara forte, pratica jiu-jitsu e tal. Você já foi de brigar? E se você já apanhou alguma vez Já bati. na rua, em Todo balada? mundo que briga, apanha. Mas você já apanhou mais ou bateu mais? Ah, já bati, já apanhei. Pra mim... Você já apanhou de alguém fraquinho? Irmão, deixa eu te falar, fraco. um homem não foge da guerra. Na hora que a porrada estanca, irmão, seja com quem for, tu tem que ficar. Entendeu? Não interessa se tu apanhar. Mas você já apanhou de um cara Eu mais fui fraco criado- que você? Eu fui criado numa situação. Eu fui criado num local que é o seguinte, irmão. Tu apanha até o fim, mas fica em pé. Entendeu? Não pode chorar. Você já apanhou em balada? Você já apanhou de um cara mais fraco que você? Não, o cara mais fraco não tem como. Sei lá, às vezes Não você vai tem subir. como. Por exemplo, Não é que eu não tô desmerecendo ninguém. Eu sei, mas tá não tem como. Eu vou tu só não concluir que tem apanhar. agora a moda do Fight Music Show. né? eu Que teve sei. o Duda Nagli, meu amigo, Sei. lutou com o Popó. O Popó é meu amigo pra caralho. Você lutaria Mas com alguém? eu não gostei daquela luta. Qual Eu luta? tenho que falar da luta do Popó e da luta do Duda, entendeu? O Duda Nagli. O Popó Por que você não gostou? O Popó tirou o pé do acelerador, porque se ele realmente Quisesse. era o primeiro round, 15 segundos e tchau. Acabou. É que tirou o pé do acelerador e tá tranquilo. O Popó, na luta com o Bambam, ele lutou com mais coração, porque o Bambam, Mais raiva. apesar do Bambam, o Bambam promoveu muito bem aquela luta. Muito bem. Ele veio Lembra? aqui, ele falou isso. Eu vou chocar o mundo, aquela parada toda. Então, ele promoveu bem. Então o Popó entrou pra pegar. Pra pegar. Inclusive, eu tava no vestiário com o Popó e ali era estranho. Meu irmão, é pegar, manda uma e tchau. E foi mais ou menos o que aconteceu. Poucos segundos. né? Desligou em tela azul, caiu ali e já era, entendeu? Desligou da tomada e tchau. Mas assim, no boxe que eu vejo, assisto algumas lutas. A luta boa Quando o foi- cara tá perdendo, ele abraça o companheiro, né? Mas isso pode, tá na regra. Não, mas a maioria. É pra você dar um tempo ali sabe, pra você se entender. Às Mas vezes assim, tu tá- e muitos que não sabem, eles dão as costas pro lutador e vão fugindo. né? Não sabe que tem que abraçar o cara. A luta boa foi do TZ o rapper lá com aquele Porra! Daniel. Não, tá falando dessa recentemente? agora, Do MC Livinho? Não, a do Livinho foi boa também, mas a do TZ... Não lembro, porque eu não vi lembra tudo, o eu não nome vi do tudo. cara? Eu não vi TZ da tudo. Coronel? TZ da Coronel com aquele ator... esqueci o nome do ator. Daniel Rocha, entendeu? Aquilo ali, sim, se você... Eu tive a manha de contar, depois eu vi em câmera lenta, né? O cara fuzilou ele... O cara é muito bom. 13 socos. Eu vi essa luta. 13 socos, entendeu? Eu vi. E um cara que tinha falado... E aquele do Tadala com o Minotauro? Você é maluco, né? O Tadala, porra, você tá de brincadeira, né? Porra, O Rogério. O Rogério mandou uma bomba ali e desligou ali, tchau. Você Saiu aceitaria da tomada. fazer uma luta assim? Não, eu já tô com 61 anos, né? Não dá mais. Pô, o Não dá Mike mais. Tyson lutou agora recente, mas pô. o Mike Tyson, ele viveu a vida dele ali, né? Você não dá você mais. tem Não. coragem, mas não tem vontade. Não tenho mais gás pra isso, né? Essa fase também Entendeu? passou. Já Você passou. continua praticando? Os caras queriam fazer, eu e o... Como é o nome dele? Cariani. Entendeu? Pô, ia ser legal, hein? Ia ser uma luta. Pô, luta Só bacana. que eu falei, pô, em vez de fazer de boxe, vamos fazer de submission, entendeu? Pô, faz, que é pô. o jiu-jitsu sem kimono. Vem aqui né? promover, a gente traz os dois é o aqui, jiu-jitsu pô. sem kimono, né? Porra. E aí, como é que tem pegada? É na pele? É na pele, no braço ali, né? Mas aí... Não rolou. Não rolou. Mas também, porra, eu acho que, assim... Eu até conversei isso com o Verdun. Eu acho que é legal o seguinte, cara. O cara querer lutar, o cara que é artista, influencer, do caramba, querer lutar, subir no ringue, lutar, é legal. O que ele não pode é desrespeitar a lenda que tá na frente dele. E a história do cara. E a história do cara que tá na frente dele. Porque aquele cara, ele fez muito pela luta, Ele entendeu? pavimentou a estrada pros outros chegarem. Aí, porra, chega um cara que, porra, nunca... Mas não é uma maneira de vender a luta, como o tudo Bambam. bem, O Bambam mas, fez pô, isso. Mas você chega ali na frente, você falta com respeito com a pessoa, entendeu? Com a história Mas não é do combinado lutador. com o cara? Não é combinado. Isso não é No combinado. MMA não combina isso? Não. Você tem que promover a luta, vai lá. Promover a luta você tem que promover. O que eu fico...
eu te dou muita razão, é porque, assim, durante as semanas antecedentes, durante o camp, todo mundo vai um falando do outro, e o caramba, aí chega no dia da apresentação da pesagem, sai aquele empurra-purra ali, não sei o quê. Acabou a luta, os caras se abraçam. Acabou a luta, os caras se abraçam. E aí vem o Rhodes Lima, que eu sou fã do Rhodes Lima. Narrador, um dos melhores narradores. É o Galvão Bueno. É o Galvão Bueno da luta, do eu MMA. Também falo. Gosto muito dele. Eu adoro, eu sou fã do voz, a emoção, os bordões. Isso. Muito e aí ele sempre fala, essa é a imagem que a gente queria ver. Ele sempre fala isso no final. Muito bom. Os caras se abraçam, entendeu? Então, esquece toda aquela rivalidade que teve. Porque, se você pensar bem, é uma raiva muito momentânea. Pô, eu vou lutar com você e, de repente, te acho o cara mais, sabe? Não dá. Os caras, às vezes, como eles não são atores, você vê que, às vezes, fica um pouco de over a situação, entendeu? Mas faz parte do jogo, as pessoas querem ver aquela situação. O bom mesmo era nos anos 80 e nos anos 90. Era maravilhoso. Que aí a luta livre com o jiu-jitsu... Não tinha nem luva, era descalço. Realmente não podiam se encontrar. Entendeu? Aí... E tinha um negócio da galera dos Grace com a galera do Marcos Ruas. Marcos Ruas, o Ruas vale tudo. Isso do Rio de Janeiro. Tadeu, Hugo. Sérgio Malandro fez jiu-jitsu. Sabia que o Sérgio Malandro é faixa preta de jiu-jitsu? Sabia. Marcelo Mendes. Quem mais? Pô, mas quem deu a faixa preta pro Sérgio Malandro foi a galinha pintadinha. Tô brincando. Agora, Frota, você falou que já tá um cara velho. Você tá muito bem. Você tá com 60 aí. 61. Tá bem pra caramba, né? Obrigado. Pô, muito bem. Foi difícil pra você envelhecer sob os holofotes da mídia, da TV, depois de ser um símbolo, um galã, um símbolo sexual nos anos 80 e 90? Foi muito bom, porque eu fiquei... Por que foi bom? Porque eu fiquei 30 anos escravo do corpo, 30 anos fazendo coisas que às vezes eu não queria fazer, tendo que ir pra academia, treinar, fazer dieta, me preparar e etc e tal, e porra, e ser aquele cara que tem que estar sempre ali pronto pra atuar, fazer novela, sem camisa, não sei o que, coisa e tal. Porra, quando eu... Teve um dia que deu um estalo, eu falei, meu irmão, parei, chega, entendeu? Puta, que legal que a minha barba tá branca, que o meu cabelo tá branco e... Chega, sabe? Porra, não quero mais. E o bom de ficar velho é isso, entendeu? Porque você pode falar... Eu te vi há pouco tempo no Léo Dias, eu te achei diferente do cara que eu conheci de personalidade. Mais calmo, você tá mais calmo. Você amadurece, o bom de ficar velho é que tu pode falar foda-se pra todo mundo. Esse entendeu? É o bom de ficar velho? Tu pode, foda-se, sabe o que acha também? Não quero ir. Acabou o assunto. Não vou. Saber dizer entendeu? Não vou aqui, não quero ir, vou ficar aqui, entendeu? Isso não me interessa, chega, pô, não vou perder meu tempo aqui, amanhã de manhã eu vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Hoje eu só ando, corro, faço um funcional e um pouco de natação, mais nada. Mas se você não fosse o Alexandre Frota, esse cara que tá aí há mais de 40 anos... Eu já estaria morto. Por quê? Se eu não fosse o Alexandre, porque eu sou um sobrevivente, compadre, entendeu? Esse corpo aqui já foi a 3 guerras. Últimos dos moicanos. Sou o último dos moicanos. Mas assim, se você não fosse o Alexandre Frota que o Brasil conhece, da TV, das novelas, né, das polêmicas, que tipo de opinião você teria sobre ele? Ele quem? Alexandre Frota. Porra. Caralho. Um cara vencedor. Eu admiro a autenticidade, né? A maneira como se reinventa, que você mesmo falou aqui, né? A agilidade para se reinventar e para meter o pé na porta quando está a fim de fazer alguma coisa e aqui não dá, mas aqui vai... E você fez agora. Isso na pandemia? Eu fiz, não. Não, você ia nos lugares que não podia estar aglomerado. Na pandemia eu meti muito pé na porta. Pé na porta, ele chegava, tipo, era jogo de poker. Era um decreto... Como é que era isso? Conta aí pra galera. Um decreto emitido pelo governador do estado de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, que naquele momento não poderia ter aglomeração, festas e etc e tal, porque tinha já quase 300 mil pessoas mortas e não tinha vacina. E as pessoas estavam dançando,
fazendo... Eu não tenho nada contra as pessoas dançarem. Porra, quem sou eu para falar de balada de noite e tudo? Mas naquele momento as pessoas estavam morrendo, não tinham os hospitais colapsando, né? Não tinha vacina, o governo do estado fez um decreto e o governador João Dória me convidou para liderar a força-tarefa com o Garra, com o GOI, o GER, a Polícia Militar, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Canil e etc e tal. E aí foi um trabalho grande porque teve que ter uma infiltração de um grupo dentro dos grupos de balada. Porque era assim, você comprava o ingresso para a balada, aí você ia para um lugar, a balada não era naquele lugar. Você deixava o carro e uma van te levava para o local, entendeu? Então, até a gente entrar nesse esquema, porque a gente plantava pessoas que compravam os ingressos, né, para poder ir na balada, e aí durante o trajeto passava para a gente o localizador, o endereço e tudo, e a gente chegava. E não era era simplesmente seguindo o decreto, porque tinha muita gente que estava morrendo naquele momento. Então eu acho que eu fiz um grande trabalho, um grande serviço. Até hoje eu encontro muita gente na rua falando para mim que, porra, cara, que bom que você fez, que legal. E também tem os donos de casas que na época ficaram putos, porque, porra, tá no meio da fé, mas o cara reúne 1.500 pessoas numa época que não podia. Num momento que não podia. Então tá errado, é lei, cara. E o brasileiro tem essa mania de não cumprir a lei. Tem o jeitinho brasileiro. E aí nós tivemos alguns casos, teve o caso do Gabigol embaixo da mesa. Isso aí eu lembro. E eu não sabia que era um cassino. Me venderam como uma festa e eu cheguei, a gente entrou, arrombou a porta, entrou e quando abriu a porta eu estava numa filial de Las Vegas. Eu falei, puta que pariu, mano. Do Belágio. O que eu vim fazer aqui, né? Ô, Frota, você acho que foi um dos primeiros cancelados da mídia, não? O que concorria com você? O que mais aparecia na mídia com essas coisas polêmicas na época? Tinha alguém que você lembra? Eu nem sei, mas também tô cagando andando por esse negócio de cancelamento, porque eu não vivo de internet. Você não vive disso? Não tá nem aí? Não tô nem aí. Eu faço... Os posts que eu faço porque eu quero, porque eu tô afim de fazer, não pego dinheiro com ninguém, eu quero que hater se foda, entendeu? Não tô nem aí pro que os caras falam. Eu mesmo, a maioria das minhas postagens, eu tranco a porra dos comentários, abro quando eu quero, entendeu? Quando eu tinha o Twitter, eu tinha 500 mil pessoas no Twitter. E com essa polarização da política, o Twitter ficou uma rede tóxica, onde a porrada comia e você tinha que ter estômago para aguentar ali o Twitter, porque realmente a parada era muito pesada. E aí um dia eu cheguei e falei, meu irmão, quer saber? Foda-se o Twitter, entendeu? Aí peguei fui lá para excluir assim, 500 mil pessoas. 250 mil que gostavam de mim e 250 mil que odiavam. Foi todo mundo embora de uma vez só. Parece que saiu um peso da minha costas. Você sabe, comigo eu perdi minha conta no Twitter, que eu não lembrava a senha nem o e-mail. Então eu tinha 7 milhões. Caramba, hein? No Twitter, na época eu nunca tive isso. E aí não consegui mais, agora é X beleza. Eu também nunca tive isso. E eu entrei muito tarde no Instagram. Hoje eu tenho 1,1 milhão no Instagram, mas eu entrei muito tarde no Instagram porque eu achava que o Instagram, todo mundo era feliz, ninguém pagava conta, todo mundo sarado, entendeu? Ninguém tinha problema. Todo mundo é feliz. O cara às vezes aluga um carro para mostrar que tá bem, uma casa. Então, mas aí eu para entrar no Instagram foi difícil, entendeu? Hoje eu trabalho bem com o Instagram, mas trabalho mostrando as coisas que eu quero, da maneira como eu quero, né? Então, eu não me apego com essas coisas, eu não fico mais, sabe? Eu sofri durante uma época, mas hoje, para mim, é muito tranquilo, eu passo por cima, entendeu? Não tô nem aí pro que os caras falam, irmão. Eu tô lembrando aqui de uma coisa muito boa, da época muito boa, que você fez a Casa dos Artistas. Você falou no começo da brincadeira do Pânico, que o Vinícius... 2001. O que é que você lembra lá com o Silvio Santos, o saudoso Silvio? Várias. Porque de lá você saiu e foi... Fui fazer uma novela. Depois você fez A Fazenda. Eu vou aqui na ordem cronológica. Vem cá. A primeira edição da Casa dos Artistas, uma audiência... Ganhou todos os domingos da TV Globo. Impressionante. Eu lembro... Eu sou muito grato
ao SBT Que de você ter me lembra? convidado. Eu fui o último a ser convidado para entrar, mas eu já tinha lido sobre o Big Brother. Então, Tá. eu gostava do formato, falei, puta, esse formato é a minha cara. E aí me convidam. E aí eu fui. E aí, cara, quando eu entrei, eu falei, cara, eu vou me divertir aqui dentro, entendeu? Vou me divertir, vou me entregar aqui. E fazer reality show, você tem que gerar conteúdo para as pessoas. Você tem que gerar conteúdo para quem está em casa e fazer a equipe trabalhar. Entendeu? Não deixar a equipe, sabe, você ser um cara que, porra, não aparece. E eu fiz muita coisa dentro daquela casa, né? E numa noite eu fui lavar a mão. Uma noite a Nana Gouveia, lembra da Nana Gouveia? Nana Gouveia, ela acordava todo dia ali de manhã cedo, 9 horas da manhã, ela vinha com uma camisola e de calcinha, meu irmão, e entrava e ia fazer café. Só que ela botava a bunda, ficava ali... Fazia o café no coador. No coador. E aí eu ficava olhando aquela parada. Aí um dia eu falei, puta, eu vou imitar a Nana. Aí eu fui lá, peguei umas roupas dela mesmo, peguei uma camisa, botei na cabeça e entrei igualzinho como ela entrava, fazendo as poses, e fui para fazer o café. Só que em frente tinha um espelho. E aí Escondia a câmera. e aí eu comecei a fazer o café. E essa cena primeiro arrebentou muito, a imitação que eu fiz dela. Mas quando eu estava fazendo o café, eu olhei no espelho, aí eu falei, Porra, é essa, falei, caralho, meu irmão, o Silvio Santos está aqui. Ele estava atrás do coisa, do lado da câmera, de pijama. O que ele está fazendo? De pijama e com as filhas. Porque a casa, como foi construída... A casa foi construída do lado da casa dele no Morumbi. O primeiro foi do lado da casa dele. E aí o corredor, ele saía da casa dele, entrava no corredor da casa, na insônia, e ia visitar e ficava olhando, trazia os amigos, falava... Tinha uma passagem secreta. Olha lá o Frota, olha lá o Supla, olha lá. De camisola ali. Então, pô, ele ficava vendo. Aí eu vi o Silvio, cara, eu não acreditei. E a outra vez foi quando ele teve que entrar na casa para poder mudar o formato do jogo, porque a Rede Globo processou o SBT por causa do Big Brother e teve que mudar o formato da votação. E aí eu estava na geladeira, na despensa, pegando tomate, o caramba, para fazer uma salada, e aí quando eu fechei, vi o Silvio Santos dentro da geladeira. Não, dentro da geladeira não, mas vi o Silvio Santos do lado da geladeira. Eu falei, porra, e aí, Silvio? Aí ele falou... preciso entrar aí para falar com vocês. Aí eu falei, pô, vou falar o quê? E aí entrou, e aí ele veio e falou com a gente sobre essa questão de, eu vou ter que mudar ou vocês mudam a votação, ou o sistema de votação, ou a gente acaba com o programa. Entendeu? Porque a Rede Globo, aí ele contou e tudo, e aí a gente passou a votar na urna. Porque antes a gente votava igual o Big Brother, olhando... Porque, para quem não sabe, tem essa história que o Silvio viu o formato do BBB, pegou o contrato. Não, é real, é verdade, é verdade real. Que ele pegou ali a Bíblia, né, da Endemol. A Endemol ofereceu primeiro pro SBT. Ele leu o formato. Ele leu, botou embaixo do braço, leu... vai ser do SBT. Aí ele falou, pô, vou fazer a Casa dos Artistas, né? E aí fez a Casa dos Artistas. Né? Se inspirou ali. E a outra foi a minha saída, porque como ele não entendia muito das regras, no primeiro domingo, a Alessandra Scatena, que foi durante anos auxiliar do Gugu e do Silvio, ela ventilava isso na casa o tempo todo. Não, porque o Gugu, porque o Silvio, porque o Gugu, porque o Silvio. Eu falei, cara, ela está se vendendo pros SBTistas. Ali, a força, né? E aí eu falei, cara, a gente tem que tirar ela. Porque ela tem uma história com o SBT, a gente não tem. E aí, seria uma forte candidata para levar? Aí eu comecei a montar a estratégia com as pessoas. Você era o cara que dava audiência ali, você movimentava, né? Aí montei a estratégia. Aí montei a estratégia, domingo, tá todo mundo sentado lá no domingão, né, da votação, e caramba, aí o Silvio aparece no telão, e aí começa a falar, e o caramba, de repente ele vira para mim e fala, ô Frota, e você? Eu falei, o que foi, Silvio? Ele, quer tirar a Alessandra Scatena? Aí eu falei, eu não. Ele falou, não? Roda o VT. E mandou rodar o VT para quem estava em casa e o VT para gente lá dentro.
Aí rodou o VT, eu assim, no Matheus Carreira. Olha, vamos votar na Alessandra pra tirar a Alessandra. Vota na Alessandra, vota na Alessandra, vota na Alessandra, vota na Alessandra. Mano, aí voltou, ela tava chorando, ela tava no chão, já chorando, e eu não tinha onde enfiar a cara. E eu fiquei puto. E aí ele olhou pra minha cara e falou, e aí, Frota? Eu falei, e aí nada, Silvio. Segue o jogo. E aí teve o programa ali, deu continuidade, ela foi eliminada, saiu, aí o tempo fechou na casa. Você ficou como vilão, né, Fiquei cara? como vilão. É. E a mulherada começou, não, porque ele vai aqui, começou aquele papo. Não, porque De sororidade. ele vai querer tirar todas nós, vai querer só ficar ele e o caramba. Começou isso, e aí de madrugada eu fui no banheiro, e aí, porra, eu passei, porque naquela época ainda dividia. Engraçado, né? Hoje que deveria ser assim, mulheres num quarto e homem no outro, hoje é tudo misturado. Mas naquela época não, era mulher e homem, mulher e homem. Mas Entendeu? seria bom o reality show assim, sabia? Aí o que aconteceu? Eu passo pelo quarto das meninas, elas estão, não, domingo é unânime voto nele. Aí eu falei, quer saber? Eu vou ficar aqui até domingo para sair domingo, e o caralho, com esses votos, vou embora. Aí eu fui no quarto, pedi para sair. Aí a produção, a princípio, não queria, isso era 6 horas da manhã, quando eu comecei, e eu só fui sair às 11. Eles trouxeram psicólogo, porque aí eles mandam, toda vez que alguém quer sair, isso é bom as pessoas saberem, toda vez que alguém quer sair do reality show, eles mandam um psicólogo. Pra mudar a sua opinião. Quando eles veem que a pessoa quer sair de verdade, entra o psicólogo. Não, mas você tem que pensar, porque sua vida... Tem 2 milhões aqui de reais. E bababá. Vai mudar a sua vida. E acaba te dando um nó na cabeça. Então, aí eu falei, não quero saber de psicólogo, caramba. E aí ficou aquela situação assim, chegou uma hora que eu falei, vocês não vão me tirar? Eu vou pegar essa cadeira, vou quebrar esse vidro e vou sair aí na produção e vou embora. Aí eles falaram, não, peraí, não sei. Aí chamaram o Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco. Aí veio o Fernando Rancoleta, não, 11 horas abriu a porta da casa e fui embora. Aí eu saí. Quando eu dei de cara com o Fernando Rancoleta, ele fez assim para mim. Você não sabe o que você fez. Eu falei, por quê? Ele falou, nós estamos dando 50 pontos de audiência. Eu falei, não sei, saí. Aí fui para casa de um amigo meu. Cheguei lá no Ibirapuera, cheguei na porta. Não, aí eu estava no carro, na van, eu estou vendo o motorista olhando para mim. Olhando, aí daqui a pouco. Você falou, posso falar um negócio? Eu falei, pode. O senhor não deveria ter saído. Eu falei, por quê? O senhor não sabe o sucesso que o senhor está fazendo. E que a casa... Eu falei, caralho, mano. Aí, cheguei. Quando eu cheguei no Ibirapuera, desci na casa do meu amigo, entrei na casa e ele... Cara, tá fazendo o que aqui, Frota? Porra, eu falei, não, saí. Como que você saiu? Não sei o que, coisa e tal. E ninguém tinha falado pro Silvio. Ninguém teve coragem de falar pro Silvio. Quem falou pro Silvio foi o Jassa. Quando o Silvio foi fazer o cabelo de manhã, o Jassa falou, você pode acabar com o programa, viu? Aí o Silvio, por que acabar com o programa? O Frota saiu. Pulou o muro. Falaram que eu tinha pulado o muro e tinha corrido pelo Morumbi. Vê se pode um negócio desse. Falaram que eu tinha corrido pela Avenida Morumbi. Aí o Silvio falou, mano, ninguém me avisou. Aí começou aquela coisa. E nesse momento eu estava começando uma coletiva com a imprensa toda. Aí é que eu vi que a parada, porque tinha 60 jornalistas, Rede Globo e o cara, todo mundo para me entrevistar. E eu ali, Ceará. E aí quando eu vou começar a entrevista, entra por trás de jornalistas a Liz, que era assistente do Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco. Ela entra assim, por trás de jornalista. Frota, o Silvio quer falar com você. Aí eu olhei aquela parada assim e falei, pessoal, só um minuto que eu já falo com vocês. Vou atender uma pessoa. Aí peguei o telefone, era ele. Aí eu falei, fala, Silvio, vou reproduzir. Ele falou, ô Frota, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo bem o caralho. Falei assim para ele. Ele falou, porra, mas o que houve que você saiu da casa? Eu falei, porra, Silvio, tô puto contigo. Tu viu o que você fez? Tu jogou o VT meu combinando voto para tirar Alessandro Scatena pra gente dentro de casa. Você quer o quê? Cada vez agora que eu movimentar o jogo, aí chega domingo, vai você no telão e fala, o Frota fez isso, hein? O Frota falou aquilo. Pra que eu vou ficar no jogo? Faz o seguinte, você vai dar uma entrevista aí, não vai? Eu falei, tô dando uma coletiva. Ele falou, pode dar a coletiva, fala o que você quiser, mas às 5 horas você vem aqui no meu camarim, no SBT. Eu falei, vou. E falar o quê, Silvio? Não. E aí, dei a coletiva, 5 horas, peguei, fui eu, 2 amigos meus, lá pro Silvio. Aí entrei no camarim do Silvio, tava o Silvio de camiseta, uma short samba canção,
uma meia branca, um chinelo, fazendo um bife com ovo. Assim. Aí eu sentei e o Silvio falou, Frota... Quer um pedaço? Quer um pedaço? Eu falei, puta, cara, será que eu pego um pedaço desse... Se eu falar que quero um pedaço, ele vai me achar um puta folgado. Se eu falar que não quero, ele pode... Porra, não quer comer? Enfim. Aí ele sentou, fez o pãozinho dele lá e começou a comer na minha frente. Cruzou a perna e falou, me explica aí, por que você saiu? Aí eu falei, tô puto contigo, cara. Aí eu falei tudo. Você não podia ter colocado o vídeo com a nossa estratégia pra gente dentro da casa. Só quem tem que ver isso é o público, Silvio. Você errou. Você tem razão. Você quer voltar? Aí eu falei assim, eu já tinha visto que, porra, a bomba estava explodindo. Eu falei, não, voltar eu quero, mas, porra, e o contrato? Ele falou, isso cuido eu. Mandou chamar, chama o Afonso Aurim, Leão Abravanel, Rodrigo Carelli, chama Paula Cavalcante, vem toda a cúpula do SBT, desceu todo mundo pro camarim do Silvio. Aí metade com a tromba amarrada, que não queria que eu voltasse. E a outra metade torcendo que eu voltasse. E aí o Silvio... Então é o seguinte, ó, tô reunindo todos vocês aqui porque tive uma conversa com o Frota, ele realmente tem razão. Não poderia ter mostrado o vídeo assim, assim, assim. O Frota volta hoje, às 7 da noite. Manda jogar a partir de agora, assim, uma bomba às 7 da noite na casa dos artistas e o caramba. Aí aí teve alguém que falou assim, não, Silvio, mas você tem que entender porque o contrato, a cláusula, porque o artigo, ele falou, quem manda aqui? Sou eu. O Frota vai voltar. Como o jurídico vai fazer, é problema de vocês. Ele volta hoje às 7 da noite. E aí saiu todo mundo. Aí eu fiquei assim, ele falou, você vai voltar? Eu falei, vou. Eu falei, então eu vou em casa. Ele falou, não, daqui você não sai mais. Você vai para um camarim, vou mandar botar no camarim, você vai de van para o Morumbi e eu vou atrás. Ele foi atrás com aquele carro dele branco. O Lincoln, capota verde lá, né? Ele foi atrás e eu... Aí chegamos lá, porque eu acho que ele achou assim, se o Frota for para casa, ele pode desistir de voltar e o caramba, enfim. Aí quando foi 7 horas da noite, eu tava de novo na porta da casa, aí ele virou para mim e falou assim, aí me microfonaram e tudo, ele falou assim para mim, ó, é o seguinte, você pode entrar. Se um dos participantes levantar o dedo e falar que você quebrou o contrato e que não aceita você na casa, você saia imediatamente. Mas se ninguém falar, você fica. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, mas posso falar tudo? Os caras, pode. Eu falei, tá bom. Aí quando eu entrei, eu já peguei o Taiguara dormindo na sala. Aí eu, Taiguara. Aí ele, caralho, Frota. O que você está fazendo aqui? Eu falei, voltei. Nisso que eu falei, voltei, a galera já ouviu. Aí veio todo mundo do squad. Quando chegou do squad, eu não dei nem tempo dos caras pensarem, entendeu, Ceará? Já virei e falei, Núber, tu tá na capa da Playboy, Maria Alexandre, tu vai fazer 5 revistas sex, Supla, como é que é o nome? A Japa Girl tá estourada no primeiro... Fui falando, aí os caras ficaram assim, falei, Marcos Mastronelli, tu vai ser a próxima estrela de Hollywood, e vai, tá assim, derrubamos a Globo, não sei o que, o Faustão, blá, blá, blá. Os caras, caralho, e eu fiquei. Isso é genialidade, sabia? Falei, puta... O gênio foi o Silvio, mas a tua estratégia de entrar pra massagear o ego da galera... Eu tinha que massagear. O que você fez? Ó, você botou a galera pra cima, tirou o foco daquilo. Porra, o cara tá quebrando o contrato. Isso aí. Tem que tirar ele. Isso que você fez, você trouxe pra você. Isso é liderança. Fiz isso. Você foi exatamente assim. Você é líder. Foi exatamente assim. Você é líder. E aí eu acabei ficando e, porra, e aí me diverti naquela porra. Foi genial que o Silvio... teve, que o Silvio é assim, ele é de... Quem manda ele aceita, e ele aceita, assim. Ele ouve a parada, entendeu? Ele viu que ele estava errado, porque ele não podia mostrar pra gente. Como é que ele vai mostrar o VT? Cara, isso aqui foi da tua cabeça na hora? Foi na hora, porque você imagina, você tem um programa, você pega o VT, o principal VT de uma estratégia e passa pra gente dentro de casa. Vou te aplaudir que você foi... Você foi gênio. A gente só pode ver isso no último episódio, no dia da final. Aí tudo bem. No final tu bota o VT. Quer dizer, você entrou já sendo mais querido, porque você estava lá dentro, você era o vilão. Você saiu puto como vilão. Mas eu continuei fazendo as estratégias, entendeu? Eu sei que quem ganhou foi a Bárbara Paz. A Bárbara Paz. É porque o reality show chega uma hora
que, ô Ceará, a gente pode, porra, se gostar pra caralho. Mas vai chegar uma hora Vai ter atrito. que você vai ter que votar em mim e eu em você pra te tirar. Houve algum motivo, algum defeito, alguma coisa Entendeu? pra votar? Não, mas... Você era brother de alguém ali? Aqueles que se gostam, chega uma hora que não tem jeito. Vai afunilar. Ou é você ou é eu. Isso aí é... Entendeu? sabido, E aí, cara, você tem que fazer alguma estratégia para tirar. Eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar o Ceará. Hoje tem essa babaquice de não vamos combinar voto. Entendeu? Eu sou eu mesmo. Eu vou votar porque eu amo ele. Mas Antes era cada um por si, não tinha grupinho, né? Eu vou votar, mas sabe o que é? É questão de afinidade. Hoje, se eu tivesse dirigindo um reality show, eu ia botar em contrato. Ceará, tu vai fazer o reality show com a gente? Vou. Ó, é proibido falar a palavra afinidade. Não pode falar. Como é que o cara vai se policiar, Não pode falar afinidade, mas caralho. Se falar, sai. Porque é toda hora isso. Frota, em quem você vota? Olha, eu amo o Ceará, cara. Porra, a gente tá fazendo uma super dupla aqui. Porra, mas é que às vezes a afinidade, entendeu? Então eu vou votar nele. Sabe o que eu acho assim, ó? Se a pessoa, ó, se você falar a palavra afinidade, é descontado 10 mil reais do prêmio, se você ganhar. O tempo todo, eu vou votar nele porque eu não tenho tanta afinidade. Eu vou votar, eu não vou votar nele com porque quem eu tenho você não mais tinha afinidade lá dentro da casa? Não, tinha com todo mundo, pô. Mas você era amigo de alguém antes amigo de todo mundo. Mas antes você era amigo de alguém ali do Supla, você era amigo da Não, eu conhecia Nana pouco Gouveia? Conhecia a Nana, eu conhecia a Nana, mas eu conhecia também a Núbia, conhecia o Marcos Mastronelli, assim, mais ou menos. Você teve uma briga que ficou muito famosa com a... Não foi se foi briga com a Mari Alexandre? Não foi briga, é porque a Mari Alexandre... Quem foi que chamou ela de pata? Fui eu. Hoje não podia mais chamar por causa da ONG dos patos, né? Os caras a ONG ia processar a gente. Tem que pedir desculpas ao pato, né? Não é a pessoa. Acontece o seguinte, é porque toda vez que a gente ia sentar lá no sofá, porra, a casa com ela desligava o ar-condicionado. E, porra, estúdio, sabe como é que é? Aí eu ia lá, liguei o ar, aí ela desligava, aí chegou uma hora que eu peguei o controle e falei, ó, não vai mais desligar, o controle vai ficar comigo, eu quero ver se tu vai desligar o ar-condicionado. O Frota é foda. Aí começou, entendeu? Chorou, e o caramba, porque é agressivo, porque isso, porque o controle tá sempre com a mão dele. Eu falei, Aí o Silvio tava ao vivo, o Silvio começou a rir. O Silvio tem uma crise de riso do que ela estava fazendo, tem o vitimismo, aquela parada toda. E eu assim, não, Silvio, não vou. Porra, tô de saco cheio de ouvir a voz dela aqui, Silvio, não dá mais. E o Silvio rindo, o Silvio não conseguia parar de rir. Aí chegou uma hora que ela, não, porque eu não posso mais fazer nada, porque a vida, porque não sei o quê, porque o Vavá e o caramba, ela era mulher do Vavá na época. Vavá na época, do cara metade. Vavá e que não sei o quê, coisa e tal. Aí eu falei, quer saber? Vavá pra... Não, eu falei, Silvio, não aguento mais ouvir ela falar, principalmente que a voz dela parece uma pata falando, entendeu? E saí da sala, saí do programa, fui ficar lá fora. E aí o Silvio, não, Frota, volta e não sei o quê. Aí você voltou. E ela parou de chorar e o caramba, entendeu? Se fosse eu no teu lugar... Mas aí depois eu fiz o quê? Passou 2 dias que ela passava bicuda por mim, né? Buckface. Aí eu falei assim, quer saber, meu irmão? Fui lá no jardim, peguei uma margaridazinha, fiz o café da manhã, botei ali para ela, levei, sentei na cama do lado assim e falei assim, Vavá, me desculpa. Mari, acordei ela e ela, oi, fala, Frota. Falei, vim trazer um café da manhã para você, uma flor para simbolizar aqui a nossa virada de página, não sei mais o quê, papapá, e passou, entendeu? Mas, assim, você tem que jogar. Eu peguei a mensagem subliminar. Ele não a chamou de pata, mas levou o quê? Uma margarida. Qual o nome da namorada do Pato Donald? Margarida. O que ela é? Margarida. Pata. Entendeu? Agora, sabe o que eu faria se for no teu lugar? O Silvio, imagina o Silvio. Ô, Frota, você tem que pedir desculpas a Mari Alexandre por ter chamado ela de pata. Não vou pedir, não. Aí, não, só isso aqui, ó. Tem alguma coisa a falar? Aí você... Ficasse imitando o pato o tempo todo, poderia ter dado mais merda pra você. Hoje, Frota, hoje você não é um cara mais polêmico. Não. Não é mais polêmico. Não sei. Se você voltar pra televisão hoje, você já saberia que programa fazer? O que é que você queria... O que é que você imagina de fazer diferente da televisão? Não, se hoje eu tivesse que voltar pra televisão,
para a televisão, eu gostaria de voltar para o SBT e apresentar o Programa Livre. Por que no SBT? Porque o SBT ele te dá uma liberdade de você trabalhar. Eles estão fazendo aí piloto, Eles têm, a Globo tem o Altas Horas do outro lado, entendeu? Então eu acho que poderia fazer o Programa Livre, daria muito certo fazer o Programa Livre. Você tem que ter uma bagagem, você tem que ter vivência para você poder entrevistar tanta gente que vai passar por ali diferente, as diversidades e etc e tal, de pessoas, de segmentos e de música, tem que saber falar, conversar com todas essas pessoas, e o Programa Livre é uma coisa que eu gosto, é uma grife do SBT, acho que a Daniela deveria voltar. Ela vai te chamar depois de você falou que ela vai te chamar. Seja eu, seja outro. Não, mas estão fazendo o teste lá, parece que... então, eu nem sabia. Eu tô imaginando que estão fazendo teste lá, né? Porque é um programa muito bom. Uma época a Babi Xavier apresentou, o Otávio Mesquita apresentou. Também não foi bom. Tinha um rodízio, Cristina Rocha. Nada disso foi bom. Nada disso foi bom. São todos meus amigos. Mas você faria do mesmo jeito? São todos meus amigos, mas nada disso foi impactante. Quem foi o melhor que apresentou ali quando o Serginho foi pra Globo? Grosman, só. Não, mas quando ele saiu. Não teve. Ninguém. O que é que você faria diferente se fosse apresentar o que você faria diferente é quem você é para você liderar o programa, entendeu? É a energia que você vai imprimir do programa. É você pegar, tirar o ponto e falar, diretor, você me segue, não eu vou te seguir no ponto, entendeu? E as pessoas que passaram por lá ficaram muito presas ao diretor. Vai, fala isso, fala aquilo outro. Meu irmão, não tem ponto. Você é um cara de TV que entende da produção e direção. Gravar ao vivo. Porque as pessoas, quando a televisão tem uma coisa que é o seguinte, programa ao vivo entra às 3 da tarde e acaba às 5. Ao vivo, ok? Quando você vai pegar esse mesmo programa que vai gravar, ele leva 8 horas gravando. Era assim um programa. Não, o programa da Regina Casé era assim o esquenta. É um absurdo. Aí dá problema em tudo. Aí na hora da edição. A luz não funciona, aí a câmera. Então, eu tive alguns programas gravados que eu fazia assim na Record. E o que eu fazia? Eu ensaiava. Montava com a equipe, tinha toda a reunião com a equipe e falava, nós vamos gravar ao vivo. A gravação começa às 3 e vai embora. Que horas tem que acabar? 4h15? Vai acabar 4h15. Deu problema na câmera. Tira uma e fica com as que tem. Entendeu? Não quero que pare por causa disso. Por que quando é ao vivo a cadeira entra? Você comprou uma briga com os diretores. Por que quando é ao vivo a cadeira entra e quando é gravado a cadeira não entra? Qual é o problema que dá? Entendeu? Por quê? É isso, cara. Parece que as pessoas dão uma afrouxada. Dá uma afrouxada, entendeu? Se acomodam. Você trabalhou na Fazenda. Aliás, foi você que trouxe esse formato da Fazenda? Foi eu que levei tua mulher pra lá. Foi a Mirella? Foi a primeira Fazenda. Aliás, foi na hora do... eu me lembro até hoje quando eu fui pegar as candidatas, né, os candidatos no hotel em Sorocaba, eu me lembro que eu falei, cara, a Mirella vai... Eu não vou nem falar porque é capaz dela reconhecer minha voz. Então eu tava com uma balaclava, e cobri os braços por causa das tatuagens. Acho que ela conta uma história botei assim. A luva, e aí eles vieram andando, e aí quando saiu a Mirella veio andando também assim, eu meio que virei de costas aqui assim pra... Ela não te reconhecer, né? Ela entrou aqui no carro, eu já fechei a porta da van. Entendeu? Agora, a gente tá chegando quase ao final do bom. papo, tem muita coisa pra falar, mas é o seguinte... Tinha que fazer 10 programas. Você tem muita história boa, velho, e essas histórias são legais. Você falou muita coisa aqui que eu acredito que você não falou em lugar nenhum. Por isso que é legal ver entrevista contigo. Algumas aqui eu falei que eu não tinha falado em lugar nenhum. Que você tá sempre com muitas histórias novas. Na época da Fazenda, já a gente vai terminar. Você foi o cara que trouxe o formato do The Farm. Eu trouxe a Fazenda pro Brasil. Já era um sucesso em Portugal. Eu fiz lá. Em Portugal. Né? Por causa da Casa dos Artistas, eu fui parar lá. O Miguel Falabella estava tendo um jantar com os diretores da TVI em Portugal e aí, em determinado momento, alguém da mesa virou para o Falabella. O Falabella foi fazer teatro lá em Portugal, virou para ele e falou, você sabe de um ator polêmico, não sei o quê, o Alexandre Frota, que fez a Casa dos Artistas, e o Miguel falou, eu conheço, é meu amigo, aliás, foi ex-marido da Cláudia, a Cláudia estava no jantar, e o Miguel agilizou o telefone de uma amiga nossa para me ligar e tudo. Enfim, os caras me ligaram e eu acabei... Fazenda de Portugal. Fazendo a Fazenda de Portugal.
E aí você trouxe essa ideia pro Brasil. Isso, eu tava envolvido no projeto, aí depois você ficou puto, você saiu de lá por quê? Não, eu saí não, eu deixei, ela estreou, né? Eu entrei em alguns conflitos com o Rodrigo Carelli, que é o diretor hoje, mas eu e o Rodrigo já nos reconectamos, nos acertamos, mas teve uma época que a gente ficou estremecido e, obviamente, como ele já estava de direção geral, eu voltei pro Hoje em Dia. Mas em Portugal, meu irmão, em Frota, Portugal hoje... eu fiz tudo em Portugal. De peça, teatro? Que eu tinha feito na Casa dos Artistas. Você fez pior lá. Fiz mais, entendeu? O que você lembra? Não, eu lembro que estava tendo uma festa dos anos 70. E aí, todo mundo tomando vinho, todo mundo já meio louco na festa. De repente parou o som, 3 horas da manhã. Aí eu virei para a diretora e falei assim, diretora, nem... Falei, tiraram o som, porra. Deixa continuar aí a música, a festa, pro anos 70. A diretora não poderia ter interferido e ter falado com a gente. Ela caiu na pilha, era 3 horas da manhã, ela pegou, apertou o microfone lá e falou, eu se fosse vocês, já se contentaria com o que teve até o momento. Aí eu lembrei da Casa dos Artistas e falei, então eu vou voltar pro Brasil e não vou mais jogar essa merda. Arrebentei o lapela, saí pela casa, fui andando, tinha a porta da fazenda, pulei lá fora. Quando eu pulei, já estava a equipe de produção, os caras com a Eng, e eu tinha um amigaço meu, que também estava já bêbado dentro da parada. Quando eu vi, ele pulou junto. Ele pulou, Frota, tu vai, eu vou junto, e caramba. E saiu, aí a gente saiu. E aí, veio os produtores, eu falei, pararam a música dos anos 70, os caramba, eu queria ouvir Glória Gaynor, não sei o quê, Chique, caramba, aquela confusão toda. Aí, veio um diretor, e tinha o diretor geral, que é o Pedro Curto, que era o Fernando Rancoleta daqui. Lá, aí o diretor chegou para mim, aí foi aí que eu ganhei, eu falei... Você ganhou? Não, falei, tô bem na parada. Tá. Que é o seguinte, o diretor chegou para mim, o cara veio com o telefone e falou, Frota, Pedro Curto quer falar contigo no telefone. Alô, Pedro? Ele falou, Frota... O que estás a fazer, gajo? Eu falei assim, não, Pedro, não quero mais jogar essa merda, quero ir embora pro Brasil, caralho. O cara não quer botar a música dos anos 70, a gente tá curtindo uma onda lá e o caralho, tá pensando o quê, não sei o quê, coisa e tal, blá, 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 blá. Frota, pode voltar, já está tocando a música. A playlist é sua. Aí eu falei, mano, tô bem no jogo. Aí voltou como DJ. Não, aí eu voltei, só que eu tinha que pular. André Marques. Eu tinha que pular o muro da casa de novo, tinha que pular o muro da fazenda. Só que na Fazenda Portugal. De dentro para fora, tinha lugar para me colocar o pé e passar. Do lado de fora não tinha. Aí eu falei, vocês têm que pegar uma escada para mim voltar para lá. E o meu amigo pega a escada. E o cara... Aí botou a escada, aí eu pulei lá para dentro de novo. E aí usei a estratégia que eu tinha usado na Casa dos Artistas. Já pulei falando, galera, vocês têm que ver como é que tá aqui fora. Deu certo? Deu certo. De novo, entrei, fui, e fiquei de novo. Muito Foi legal, até a final. Cristian. Porra, muito bacana aqui a entrevista. Olha, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Fala. Eu sempre faço aqui para os convidados. Eu queria saber o que é que ninguém sabe sobre o Alexandre Frota por trás da história de sucesso da TV, 41 anos, de polêmica, de vida pessoal. O que é que ninguém sabe sobre o Alexandre Frota? O que ninguém sabe é o pai que eu me tornei, o marido que eu me tornei, o cara que eu me tornei ao longo desses anos. Hoje tenho uma filha de 6 anos, a Bela, tenho o Enzo, de 18 anos, né? E Fabiana, minha esposa, e eu levo uma vida hoje totalmente diferente. Quem viu aquele Alexandre Frota lá de trás para o Alexandre Frota de hoje é completamente diferente. E o cara que eu sou em casa, irmão, eu acompanho meus filhos no colégio, estudo com eles, vivo intensamente a vida de cada um, a idade de cada um, né? E tô sempre antenado. Eu sou o lado mais fraco da parada nesse sentido, sabe? A Fabiana, ela joga mais duro, vai mais na rédea, né? Eu sou o cara que tô sempre, né? E eu tenho um amigo meu, eu até, rapidinho, eu até peguei aqui agora e passei até para Fabiana isso, não vou achar aqui, mas um amigo meu que escreve sobre a questão de como você tem que cuidar dos seus filhos, que você não pode não deixar os seus filhos se frustrarem.
entendeu? Que a criança, ela tem que ter o não, ela tem que ter a frustração. Você não pode querer não deixar ela traumatizada, porque ela lá na frente a situação vai piorar. Esse é uma luta minha com a Fabiana, entendeu? Porque a Fabiana, ela leva nesse sentido e eu afrouxo. Vocês divergem nisso, na criação dos filhos. Muito. Mas tem sempre alguém que equilibra, geralmente a mãe que fica mais com as crianças, é a que mais cobra. A gente é difícil. Eu tenho levado... Tem sido difícil, assim, né, pra mim, porque eu sou o cara que gosta, sou gente boa, quero que, sabe, eu não quero magoar as crianças. Você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Eu tenho um que mora na Bélgica, que tem 24 anos. E tem um de 18 e tenho a Bela de 6. Né? A minha razão de viver hoje é só pra eles, né? Porque, meu irmão, eu vou te falar sinceramente, eu fiquei cansado da guerra, mano, entendeu? Soldado aposentado já? Tá quase se aposentando. Pensa em parar, Frota? Um soldado nunca se aposenta, né? Mas você pensa em parar? Eu não penso em parar. Morar em algum país? Eu não penso em parar, não. Eu não vou morar em nenhum país, mas eu não penso em parar. Eu tô sempre, né? Se reinventando. Você falou. Eu recentemente montei para mim um grupo de voluntários, né? E a gente atua nas áreas de catástrofe. Então, Petrópolis, Rio Grande do Sul, Bahia, Itabuna, Salvador, Recife, Franco da Rocha, Caieiras, aonde acontece desmoronamentos, enchentes e tudo, a gente tem todo tipo de equipamento para resgate no ar, no mar, na terra, e eu vou para esses lugares, eu vou me doando assim, sabe? Eu fiquei 10 dias no Rio Grande do Sul, em Canoas, né? Então, eu vou fazendo esse trabalho, que é um trabalho difícil, um trabalho que você não pode chorar na frente das vítimas, né? E que eu me entrego, me faz bem fazer isso. Então eu tenho esse trabalho voluntariado muito grande, atuando nessas áreas de catástrofe e riscos, enfim. Então não é só o Frota que é grande, gente, o coração dele também é grande. Frota, existe alguém que você não gostaria de cruzar nunca mais na sua vida, que você não perdoa, ou que você gostaria de pedir perdão agora, olhando para a câmera, para falar com essa pessoa que você não vê há muito tempo? O Frota tem algum arrependimento? Cara, eu não tenho arrependimento nenhum. De nada? Não, porque a minha vida a vida ela é feita de escolhas. Eu escolhi, então eu que pago a conta, sou eu que me acerto, seja com a vitória, com a derrota, com o sucesso, com o fracasso, sou eu que me acerto com a vida, entendeu? E eu não posso me arrepender das escolhas que eu fiz, porque todas as escolhas que eu fiz me levaram a algum lugar, entendeu? Todas. Eu posso ter quebrado a cara lá na frente, mas elas me levaram a algum lugar. Foram as minhas escolhas que me mantiveram vivo até hoje, entendeu? Todas as minhas escolhas foram assim, seja por qual segmento você, desde lá de trás, do teatro, passando pela televisão, passando pelo cinema pornô, passando pelo teatro, passando pela política, passando pelo funk, passando por tudo que você puder imaginar, sempre foi a minha escolha, entendeu? Fui eu que escolhi aquilo ali. Eu nunca sentei com ninguém. Talvez seja... Você nunca colocou a culpa em ninguém? Talvez seja até um erro meu. Não dividi isso, mas eu sempre fui o cara que... Cara, eu preciso me virar aqui. Eu preciso me virar ali, entendeu? E aí eu busquei... Ó, eu achei aqui. Posso ler? Fica à vontade. Educar não é evitar a dor, é ensinar a lidar com ela. Quem é poupado de tudo na infância vira um adulto frágil, que explode ou paralisa diante do menor conflito que a vida te colocar em frente. Muito bom. Muito bom. Boa. É de um amigaço meu que escreve, o chileno. Ele escreve muito e acho bacana isso. Para a gente encerrar aqui esse bate-papo, né, com o Alexandre Frota, eu queria saber o que é que você diria, olhando para a câmera, para o Alexandre Frota de 20 anos atrás, se pudesse. Porra, você é demais, hein? Vai em frente que tá bacana.
Eu gosto da segurança. É isso que eu acho que isso aqui é legal. Ter essa confiança. Muito, cara. Eu gostei muito. As pessoas confundem arrogante com confiante. Eu gostei muito dessa vida. Viveu. Eu vivi tudo que eu podia viver, Ceará. Eu viajei para todo lugar que eu quis, para fora do Brasil, o Brasil inteiro. Eu namorei todo mundo que eu quis e que eu não quis. Pegou todas as capas da Playboy, como ele falou no começo da entrevista. Cara, eu vivi. Se tem, eu vejo muita gente falar isso, entendeu? Os caras falam, meu irmão, pô, eu não gosto do Frota. Perdeu muito dinheiro, gastou muito dinheiro. Perdi muito dinheiro, gastei muito dinheiro. Eu vejo os caras às vezes falarem assim, cara, eu não gosto do Frota, mas esse viveu. Você viveu. Esse viveu. Foi um bom vivan. Esse viveu. Porque eu vivi, cara. Eu andei em todas as tribos que você puder imaginar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu senti. E viveu. É. Eu sempre falo para Fabiana, apesar do velho tênis e da calça desbotada, eu ainda chamo de querida namorada. Você entendeu a analogia? Apesar do velho tênis e a calça enrugada. Não, desbotada. Senhoras e senhores... E vamos encerrando aqui a entrevista com Alexandre Frota, ator, foi modelo, político, pai, um cara muito querido. Tá aí, ó, se reinventando. Vereador hoje. Vereador. Na cidade foi de Cotia, deputado. fazendo um super trabalho lá. Hoje aqui no Festa da Firma, este cara que eu gosto, conheço há muito tempo. É, que você fez parte também da minha caminhada, com todas as gentilezas e tudo que você fez, todas as vezes que você me recebeu no Pânico, enfim. Obrigado, inesquecível. Cara. Gentileza gera gentileza, não é verdade? Cara, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você que esteve conosco até agora aqui no Festa da Firma Podcast. Pode nos seguir nas redes sociais, Instagram, estamos lá também no X, estamos no TikTok, em todos os tocadores de áudio. Escolha o seu preferido e nos siga também aí, ó. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast, compartilhe o vídeo, divulga pra galera. Toda quarta-feira tem um novo entrevistado, um novo episódio com uma entrevista muito interessante pra você, tá bom? Um beijo e até o próximo Festa da Firma Podcast. Valeu, tchau, gente!